ó Deus, pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna. O Senhor nos oferece se formos firmes e fiéis até o fim. O Senhor me chamou aos 12 anos de idade, passei minha infância, minha juventude, estou envelhecendo dentro da casa de Deus. O Senhor me deu o grande privilégio de tocar na orquestra. No tempo certo, preparou uma das suas servas para ser a minha esposa. Tem nos provado grandemente, mas só temos motivos para dar glória e honra ao Santo do Senhor. Também junto àquela querida irmandade ali do Sapopemba, que é muito próximo daqui, o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado a força também de servi-lo na face dessa terra. E como falamos, o Senhor nos tem dado essa missão de ir para o país de Bangladesh, que na verdade tudo iniciou no ano de 2019. Um irmão porteiro do Jardim das Oliveiras, ali do Itaim, e outro que hoje é porteiro do Jardim Flávio, também ali na região leste. Este irmão do Jardim das Oliveiras, o Senhor falou com ele para levar o testemunho da graça no país de Bangladesh. Ele não tinha a mínima ideia do que era Bangladesh, nem aonde ficava. Ele se foi pesquisar e viu que o país fica na Ásia, ali, bem fronteiriço com a Índia, e ali se fala uma língua muito diferente da nossa. O nome do idioma é Bengalês, se pronuncia Bengal. Aí este irmão é muito animado, muito certo do que Deus fala com ele, muito simples, não é um irmão instruído, mas um irmão de muita fé. Ele liga para este outro irmão amigo dele, companheiro de viagens: irmão, vamos comigo a Bangladesh. O irmão assustou, foi pesquisar e descobriu mais coisa aí. Falou: irmão, eu não vou. Mas como o irmão não vai? Falar, eu não vou. Um país desse, uma língua totalmente estranha. 20 horas de voo para chegar lá. E não tem nada lá, irmão. O que nós vamos fazer lá? Aí o irmão falou assim: mas vai pelo menos buscar a palavra. Mesmo que o irmão não quer ir, mas vai buscar a palavra. E esse então, por consideração ao seu companheiro, amigo, ele foi buscar a palavra. O Senhor mandou 2 de Neemias dizendo: eu te envio naquele lugar. Ele ficou assustado, não falou nada para ninguém, foi buscar a palavra em muita condenação. O Senhor mandou 2 de Neemias mandando ele ir na terra. Ele não se conformou, foi buscar a terceira palavra. E o Senhor mandou 2 de Neemias novamente. Aí ele não teve dúvida, ligou para o irmão e falou: irmão, Deus me confirmou, eu vou para o irmão. Ele está pensando que o irmão está planejando a viagem. Então pode arrumar uma, nós vamos agora. Mas agora? Agora. Deus está me mandando já faz mais de um ano. Agora, não tem mais tempo, é agora. E assim eles foram, por fé, cumprindo aquilo que nós ouvimos do nosso saudoso irmão Miguel Espina. Se alguém antigo aqui na graça se lembra dele, ele falava para nós que na obra de Deus não tem missionário, na obra de Deus tem homens de fé. E assim eles foram. Quando lá chegaram, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, eles se hospedaram num hotel, logicamente, tem que ter ali. E falou: acho que nós vamos dar testemunho para os empregados do hotel. E aquele país, 95% da população é muçulmana, 4,2% hindu e 0,8% são cristãos. Mas um país do tamanho do estado do Paraná vive 170 milhões de habitantes. É muita gente. Eles começaram a falar da graça, com dificuldade, usando o Google Tradutor, e os empregados do hotel falaram: não,
do céu, nós temos a nossa religião, que nós somos muçulmanos. Aí, daí sabe, o muçulmano não tem afinidade nenhuma com Jesus Cristo. Enfim, eles falaram, não, nós não queremos, nós temos a nossa religião. Eles voltaram, oraram a Deus e falaram, Senhor, o que é que nós vamos fazer aqui? Nos mandaste, agora estamos aqui. Aquela noite, o Senhor deu um sonho para este irmão do Jardim da Oliveira e mostrou uma igreja evangélica para ele. E falou, vocês vão lá nesta igreja. Aí ele, levantando, ele falou, irmão, Deus mostrou uma igreja, vamos procurar essa igreja, não vamos achar essa igreja, porque há muitas igrejas evangélicas lá. E acharam a igreja aberta, e tinha uma pessoa dentro da igreja. Eles pediram licença, entraram, e usando o Google Tradutor ali, conseguiram se identificar para aquela pessoa. Era o pastor-chefe daquela denominação, uma denominação com várias igrejas. E ele então conseguiram se comunicar com ele e perguntou, vocês conhecem o nosso idioma? Não conhecemos. Vocês conhecem nossos costumes aqui do país? Não conhecemos. Então é melhor vocês ir embora, porque aqui não precisa de evangelista. Aqui só a minha igreja tem tantos tempos. Falou, é melhor vocês irem embora daqui. Humilhou bastante os irmãos, né? E eles voltaram tristes para o hotel, muito triste. Quando lá chegaram, poucos minutos depois, a recepção chamou dizendo que tinha uma pessoa ali na recepção procurando por eles. Eles foram lá, a pessoa se apresentou e essa pessoa falava inglês razoavelmente, os irmãos falavam um pouco, e falou, olha, eu sou pastor daquela denominação, uma igreja do bairro, e aquele pastor que vocês falaram é o pastor-chefe aqui da nossa denominação. Logo que vocês saíram, ele me ligou dizendo que tem 2 brasileiros aqui, disseram que vieram trazer o testemunho da graça, que vieram trazer o evangelho aqui no nosso país, e repetiu o que ele tinha dito para os irmãos. E essa pessoa falou assim, só que conforme ele falava, meu coração mexia aqui por dentro, mexia, e ele terminou de falar e eu fui orar, e Deus falou comigo, vai ao encontro daqueles 2, e são 2 anjos que eu mandei em Bangladesh. Aí ele disse assim, olha, se vocês são 2 anjos que Deus mandou aqui, estejam à vontade, fala o que vocês querem, fala o que vocês precisam, eu vou ajudá-los neste lugar. Meus irmãos falaram, nós queremos fazer reunião de evangelização, queremos falar da graça, então pode marcar, vamos marcar. Vou convidar meus parentes, meus vizinhos, meus conhecidos, quem for possível. E eles ficaram 10 dias ali fazendo reunião de evangelização, explicando a doutrina, a palavra. Voltaram com 10 pedidos de batismo. Voltaram para as suas comuns congregação. O irmão do Jardim das Oliveiras, saudoso irmão Hélio Aguiar, que Deus já recolheu, era o ancião ali do Jardim das Oliveiras, ele apresentou para o irmão Hélio. Está aqui, ó, Deus nos mandou lá, tem 10 pedidos de batismo. E apresentou na reunião do ministério, foi orado para que ele fosse para lá, junto com esses irmãos, para realizar o batismo naquelas almas que tinham pedido. 2020, início de 2020, eles embarcaram para aquele país, e quando lá chegaram, realizaram o batismo, e Deus chamou 17 anos. Quando eles retornaram, início de 2020, na semana que eles desembarcaram, fecharam as igrejas. A irmã Danilene, por causa da pandemia, não pôde mais como voltar para lá, e Deus deu uma luz para o irmão Hélio fazer um culto transmitido em inglês para eles, e lá então aquele irmão fazia a tradução para o idioma deles. Esse culto, com a ajuda de Deus, fazemos até hoje essa transmissão para mantê-los ali sempre em contato conosco. E este irmão Hélio,
acredito que muitos conheceram ele. Em 2021 contraiu a Covid e Deus levou o servo a Deus. Ficou ali irmão Moisés, ancião do Jardim Romano, e mais alguns irmãos mantendo aquela transmissão. No final de 2022, um dos evangelistas, esse do Jardim Flávio, o irmão estou sentindo de voltar lá, visitar os irmãos, porque 2 anos já, passaram em 2020, já são 2022, ninguém mais foi lá. Mas o irmão vai sozinho, eu vou sozinho. Mais uma vez, a boa vontade do irmão evangelista, né? Irmão de fé, foi lá e visitou todos os irmãos, foi numa região fronteiriça com a Índia, 15 quilômetros da Índia, testemunhou lá bastante pessoas e voltou com 2 pedidos de batismo. Aí nessa ocasião, Deus já tinha nos aproximado com eles ali para ajudá-los nos cultos. Foi levado em reunião os anciãos mais antigos e Deus confirmou a nossa viagem. A mim, irmão Moisés do Jardim Romano, para que ali fôssemos para realizar o batismo e ministrar a Santa Ceia, que até então ninguém tinha tomado Santa Ceia. Todos aqueles irmãos ainda nem conheciam a nossa Santa Ceia. Aí Deus preparou, início de 2023, isso era final de 2022, 2023 embarcamos em março para aquele país. E lá chegando, o primeiro batismo da pessoa que estava pedindo era uma irmã hindu, e ela foi batizada, mas já que chegamos neste lugar, um lugar chamado Candigram, já no interior do estado, no interior do país, ela havia, neste período que foi levado o testemunho lá, e havia um irmão batizado nessa cidade, ela, até hoje, às sextas-feiras, lá o domingo é sexta, o domingo, o dia livre deles, o dia do descanso deles, por causa da religião muçulmana, eles fazem o domingo, nosso domingo, na sexta. Toda sexta-feira reúnem crianças na idade entre 8 e 12 e 13 anos, filhos de muçulmano, filho de hindu, filho de cristão, e faz uma reunião com, hoje já quase o nosso recitativo, mas lendo a palavra de Deus para eles, orando com eles, cantando com eles. Quando nós vimos aquilo, nós já sabíamos dessa obra, levamos véu, levamos Bíblia, levamos bastante coisa. Naquela viagem as irmãzinhas já começaram a usar o véu. Só para completar, para mandar, na última viagem que ali tivemos este ano, tinha 53 crianças. Essa é uma obra que nós não entendemos, porque os muçulmanos não têm afinidade com o cristão, mas a maioria são filhos de muçulmanos, que provavelmente Deus está jogando a sementinha no coração deles, e não sabemos lá na frente a obra que Deus vai fazer. Esta irmã foi batizada, e um detalhe, toda viagem nós temos que contratar um tradutor, porque não se entende o que eles falam, nada. Então, desde que se desembarca no aeroporto até ir embora, esse tradutor nos acompanha em todo o serviço, em tudo que se fala, visita, tudo. Pouquíssimos falam inglês, muito pouco. Nós falamos inglês com ele, ele passa por bengala. Então, Deus me deu a graça de fazer um dos batismos. Deus chamou esse batismo, o irmão Moisés atendeu, Deus chamou essa irmã. Aí, o próximo batismo tinha um pedido e Deus fez uma grande obra, porque nós estávamos assim, era o primeiro batismo que estava atendendo ali naquela cidade, outra cidade, Puna, que fica um pouco mais para frente, 100 quilômetros adiante. E na hora da palavra, na hora que Deus estava me dando a palavra, e passou assim na mente uma dúvida muito grande. Por
porque a gente pega um pedacinho, o tradutor traduz, não é simultâneo. Pega outro pedacinho, ele traduz um pedacinho. Num ambiente que ninguém falava inglês, ninguém falava, todos só conheciam a língua deles. No meio da pregação me veio a dúvida: será que esse moço está fazendo a tradução certa? Será que ele está passando mesmo? Que Deus lhe está dando? Me veio essa dúvida. Clamei a Deus, não parei, mas eu clamei a Deus. Naquilo que eu clamei a Deus, Deus começou a visitar uma mocinha de 15 anos. No meio da palavra, Deus visitou ela, ela começou a chorar. Quando terminou a palavra, ela disse para ele: fala com o irmão que eu quero me batizar. Aí o Senhor provou para mim, não tem fronteira, não tem barreira, não tem idioma. O Senhor entra no coração, converte e acabou. Quando ela pediu o batismo, a vozinha dela, de quase 80 anos, que estava ali junto, uma senhora que jamais ela conhecia outro idioma não ser o dela, também disse: eu também quero me batizar. Porque ouviu a palavra no idioma dela, na tradução do moço, e Deus fez essa grande obra, chamando nesse batismo 3 almas. Então, nesta viagem, o Senhor chamou 4 almas, fizemos 5 Santas Ceias, e participaram da Santa Ceia 21 almas. Não tinha lugar para se reunir, não tinha onde eles não. Como a maioria dos lugares ainda não há um lugar próprio para se reunir, fizemos nas casas, no apartamento, no hotel, aonde Deus preparava, reunia 2, 3, 4, 5, fazia, ministrava a Santa Ceia, e Deus fez essa grande obra. Em cada lugar tinha que explicar: olha, a Santa Ceia nossa é assim, 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 para que eles pudessem participar do jeito que nós participamos, né? Dentro da palavra, dentro da doutrina. E todo esse trabalho, esse moço ele é um jovem, todo esse trabalho, esse moço traduzindo, acompanhando, vendo as obras. Terminou a viagem, despedimos, foi embora, eu voltei assim: Senhor, será que esse moço não percebeu nada? Não, Senhor. Ele viu a obra que Deus fez, daquilo que saiu da boca dele. Mas entregamos na mão de Deus. Na segunda viagem, Deus preparou, no mesmo ano, em novembro do ano passado. E quando lá chegamos, nessa viagem, o Moisés não pôde ir comigo, foi o irmão Jair, aquele já de Santo Antônio, me acompanhou, e o irmão evangelista junto. Ele evangelista que fez aquela outra viagem junto. Quando nós chegamos, planejamos da seguinte forma: vamos começar pela cidade mais longe e vamos vir. Depois de 20 horas de voo, pegamos mais uma hora, mais um avião, mais uma hora de voo para chegar lá nessa cidade. E lá então estava esperando nós a van, sempre andamos com uma van, por causa daquele batismo e outras coisas que temos que levar. O tradutor, o motorista. Chegamos, tinha 40 quilômetros para chegar na próxima cidade. Depois do aeroporto, mais 40 quilômetros para chegar na primeira cidade, que é esta Conan. Quando entramos na van e pegamos a estrada, esse tradutor me disse assim: irmão, eu quero me batizar. Eu fiz ele repetir 3 vezes. 3 vezes, não, repete 3 vezes aí. O que é que você falou? Eu quero me batizar. Então aí, fiquei muito feliz de ver a disposição dele. Marcamos o batismo para ele, né? Marcamos o batismo para ele, assim, 2 dias depois, porque até então não tínhamos feito nem culto naquele país. Tínhamos feito o quê? Batismo Santa Sé, mas culto ainda não. Eu lembro um script do culto escrito em inglês. Falei: olha, amanhã temos o culto, e depois da manhã, então nós vamos marcar o seu batismo, tá bom? Mas chegou naquela noite, mano, eu falei sempre para ele: olha, você explica na sua língua como que é o culto, que senão eles não vão saber. Então explica, olha, hino, oração, testemunho, culto completo, vamos fazer um culto completo aqui. Depois Deus vai mandar a palavra. Ele pegou, explicou, todo mundo ficou atento.
Eles sentam no chão assim, sabe, banco para eles normalmente sentam no chão, né? Porque eles são descendentes de indianos, eles sentam com uma facilidade no chão, sentado ali. E qual foi a surpresa? Iniciamos o culto, ele fazendo a tradução, quando chegou na hora da testemunha, abrir a liberdade de testemunho. Começaram a levantar e contar maravilha. Muita obra. Um dizia assim: olha, eu estava no meu trabalho e ia haver um grande acidente comigo. Eu clamei a Deus e Deus me guardou assim. Ele levantou e falou assim: mandado, minha esposa não gerava, eu clamei e está aí a minha filhinha que Deus me deu. Só obra, só maravilha do Senhor. Tu está nesse lugar aqui, Senhor. Nesse lugar aqui. Fizemos um culto completo, irmã, completo. E o batismo, então, do tradutor no dia seguinte, que ele havia pedido, ele chegou para mim e falou: irmão, só que no batismo não podemos assim. Só uma tradução. Ele falou: não, é dia do meu batismo, eu tenho que ficar em comunhão. Mas tinha lá, irmão. E tem lá um casal que é de outra denominação, ele é pastor, a mulher dele também ajuda. Ele nos dá todo o apoio, desde que a gente chega até que sai. Apenas eles não entendem a graça, não adianta, já falamos, só na hora que Deus abrir a mente. E a esposa dele traduz muito bem. Ela falou assim: como é que eu vou fazer para fazer o batismo? A esposa do irmão fulano vai ajudar o irmão a fazer. E ela fez a tradução. Deus chamou ele e mais 7 almas. Voltamos nessa viagem lá naquele lugar das crianças. Vimos as crianças de novo. Levamos papéis recitativos para eles, na língua deles, para ver se, né, para eles irem acostumando, fazer continuação, enfim. Congregamos com ele e fomos para a capital. Na capital mesmo, que é Dhaka, não tem lugar para se reunir até hoje. Aí, este irmão evangelista, nós tínhamos marcado para ir nesta cidade lá, 15 quilômetros da Índia, da fronteira da Índia. Ele falou: irmão, na hora que nós estávamos embarcando, 1 hora de voo, nesse lugar, ele falou assim: irmão, o testemunhado lá desta cidade, né, se chama Nazepur, eles falaram que tem 200 pessoas esperando o irmão. E como que é? Falou: 200 pessoas esperando para serem evangelizadas. Glória a Deus. Eu me preocupei muito, mas fiquei muito preocupado, mas vamos ver o que Deus vai fazer. Quando lá chegando lá, da mesma forma, chegando no lugar, tinha uma van motorista, o tradutor já ia junto conosco, agora nosso irmão tradutor junto conosco. Quando lá chegamos, tinha lá as pessoas evangelizadas. E 2 líderes daquele lugar, é mais ou menos uma aldeia, não uma aldeia indígena, uma aldeia hindu. Tem os 2 líderes, um evangélico de uma denominação e o outro católico. Foram nos encontrar. Aí primeira coisa, este evangélico falou assim: irmão, o meu filho quer ser batizado. Bom, quantos anos tem o seu filho? Tem 16 anos. Tudo bem, nós vamos marcar uma reunião, um batismo com o seu filho. E quando nós íamos no caminho, porque tem 50 quilômetros do aeroporto até o local, eles comunicaram esse fato, que tinha 200 pessoas nos esperando. Eu fiquei com uma, eu falei: Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Aí Deus pôs no meu coração, falei para ele: olha, Deus está colocando aqui no meu coração de nós fazermos um culto, porque a reunião de evangelização dispersa muito, começam a distrair e com 200 pessoas vai ficar complicado. Mas se nós fizermos um culto, Deus vai mandar a palavra e a palavra entra no coração. Eles pensaram um pouco, isso nós estamos caminhando. Pensaram um pouco, nós concordamos, vamos fazer um culto então. Da mesma forma que fizemos lá, chegamos realmente, tinha 200 pessoas debaixo de uma cobertura assim, na lona, 200 pessoas, todos esperando ali, com muito respeito, muita
E avisamos através do tradutor que ia ser feito um culto, e o culto é assim, só não demos a liberdade para distribuir, porque aí não tinha cabimento. E Deus, pela sua misericórdia, né, avisamos que ia ter o batismo no dia seguinte, ali, o local que ia ser o batismo, e Deus mandou a sua bendita palavra, e a palavra entrou nos corações. No dia seguinte, foi feito o batismo naquele lugar, tinha mais ou menos 100 pessoas no batismo. Deus mandou a sua palavra, aquele moço já tinha, na noite anterior, conversei com ele fala bem inglês, não tem problema nenhum, ele falou que estava assim, sentindo de se batizar, e quando Deus deu a graça de batizá-lo, nós fazemos uma oração, na verdade, sabe como que é? Eu, pelo menos, fecho os olhos para fazer oração, acredito que os anciãos todos fazem isso, né? Quando batizamos, que abrimos os olhos, tinha uma carreira de irmã desse lado, outra carreira de irmã desse lado para batizar. Deus chamou 22 almas. Mas, irmandade, a gente, vamos falar assim, subestima o poder de Deus, que nós levamos 9 trocas para batismo só. E nós achamos demais, né? 9 trocas, tinha batizado 4 na viagem passada, levamos 9 e faltou. Eles vinham do jeito que estava vestido e entravam no tanque. Do jeito que estava vestido, as irmãs. As mulheres, depois vocês pesquisam na internet, elas usam muito roupa, muito colorida, bastante roupa. Do jeito que estava, entrava um calor de mais de 30 graus, batizava e saía contente, alegre. Né? Só que nós ficamos 2 dias só nesse lugar. São 2 dias. E o que aconteceu? Não deu nem tempo de falar nada, porque terminou o batismo, almoçamos, tinha que sair para andar 50 quilômetros, pegar um voo de volta. Não deu tempo de falar nada. Só demos algumas instruções assim, vocês façam assim, se reúnem uma vez por semana, ora a Deus, abre a Bíblia, leia alguma coisa da palavra, só assim. Aí Deus preparou nessa viagem, nos guardou, nos chamou 30 almas e fizemos 2 Santas Ceias que participaram 35 almas. Né? Quando foi agora este ano, em maio passado, mês passado, Deus preparou o nosso retorno ali, já com a intenção de reunir mais com os irmãos, de falar da doutrina, de falar como é que nós servimos a Deus, não é, não é? Então voltamos ali em maio, e Deus então fez um grande sinal naquele lugar. Como já disse, começamos primeiro o lugar mais longe, Cuna, que chama essa cidade, onde houve o batismo do tradutor ali que eu falei anteriormente. Quando nós chegamos, o nosso irmão agora, tradutor, disse assim: irmão, tem uma irmã muito doente aqui, uma irmã que mora naquela cidade, ela está muito mal, está pedindo para os irmãos ir lá orar. Quando eu fui sair para orar, o Senhor pôs no meu coração para levar o azeite. Aí chegando lá, vi a situação muito difícil, a irmã estava um desespero. Eu falei: Senhor, e agora? Nunca foi feita uma oração, unção aqui, como é que eu vou fazer? Peguei o tradutor, falei: abre aí 5 de Santiago, e leia, que nós vamos explicar para esse povo todo, que já estava a casa cheia de mandar de testemunhar, e vamos explicar o que é a unção. Aí Deus deu a graça de explicar dentro da palavra, pedi que ele lesse ali no idioma deles, tal. Terminado o vídeo. Agora pergunta para a irmã se ela quer ser ungida. Ele perguntou, ela falou que queria ser ungida, né? Ela foi ungida e Deus libertou ela na hora. Deus libertou de um sinal que não virou um alvoroço naquele lugar. Cada lugar que nós chegávamos, já vinha notícia na frente: Deus libertou a irmã, Deus libertou a irmã. Só que eu tive um grande problema, irmã, porque eles achavam que eu que tinha libertado. Então vinha agradecer a mim, e deu muito trabalho para dizer para eles: olha, não fui eu que fiz nada, não agradeça a mim, agradeça a Deus. Tem várias vezes tem que esclarecer, olha, é Deus que faz a obra, nós não fazemos nada, nós não tomamos
nada, não deu um poder algum, porque eles olhavam assim para a gente, mas onde chegava já falava, tanques, glória, obrigado, irmão, obrigado. Não pode falar assim, tem que agradecer a Deus. Até que eles, aí no final, já estavam agradecendo a Deus, graças a Deus, né? E Deus fez esse sinal. Quando chegamos lá, já tinha lá um pedido de batismo nesse lugar. Deus preparou o batismo, fizemos culto de novo, batismo, e Deus chamou 3 almas. Entre eles, o esposo dessa irmã que não havia batizado, né? Abençoou. E voltamos então para a capital, passamos com as crianças de novo, voltamos à capital e vamos então lá para Nazipur, onde Deus tinha chamado 22, ficar mais dias com os irmãos, esclarecer tudo. Quando chegamos no aeroporto, de novo, aquele irmão que eu esqueci de falar, aquele evangélico Deus chamou, o católico Deus chamou também os 2 líderes. Falou, irmão, a minha filha pediu o batismo. Vamos fazer a batismo, nossa filha é um pouco mais nova. E quando lá chegamos, fomos surpreendidos nessa cidade de Nazipur, que Deus tinha chamado 22, os irmãos, sem falar nada, sem pedir ajuda, nada, fizeram uma sala de oração completa, com tremor, com púlpito, com tribuna, tudo pronto. Meu Deus, que é isso, Senhor? Escrito lá, tinha deixado uma faixa escrito em nome do Senhor Jesus na idioma dele, escreveram aqui na tribuna igual, e a sala de oração. Glória a Deus. Então, vamos fazer o batismo aqui, não é? Vamos fazer o batismo aqui. O que aconteceu? O batismo da irmãzinha, a filha dele. E Deus chamou ela e mais 12 almas. 13 almas Deus chamou. Nessa viagem, o Senhor preparou então 16 que obedeceram, não foi feita nenhuma santa ceia. Fizemos várias visitas e fizemos também culto. Num dos cultos, o irmão falou assim: o lugar, irmão, é difícil, mas mora um irmão lá que tinha batizado no batismo anterior, e ele chamou toda a vizinhança, tem 50 lá esperando o irmão. Então, olha, irmão, aí já eram todos os nossos irmãos, então vai ser igual outra vez. Nós vamos fazer o culto, tá bom? Isso antes do batismo. E aí o que aconteceu? Chegamos lá, tinha 50 mesas, só que o lugar totalmente rural. Animal do lado, animal do outro, boi e bezerros ali, pastando ali, fizemos um culto no meio deles. E aquela irmandade e aqueles testemunhados receberam, Deus mandou a palavra e o batismo era no dia seguinte. E depois foi comunicado que muitos daquele lugar vieram ao batismo e Deus chamou. Irmandade. Daquele lugar ali, quando terminou o batismo, chamei todos que podiam ali ficar e fomos falar da doutrina. Falar da palavra, não deu tempo de falar para eles. Eles não sabiam nem que nós se saudávamos com o ato. Quando pegamos a palavra, abrimos a Bíblia, em cada ponto que fala do ósculo, pedia para o tradutor ler na língua dele. Aí pedia para os irmãos mesmo, para os irmãos do local. Cada um leia aí a parte. Eles ficaram admirados, aceitaram no mesmo momento que terminou a explicação sobre o ósculo. Nessa viagem, então, Deus preparou um diácono que foi comigo, porque o irmão Jair não pôde e o irmão Moisés. Foi o diácono ali do Jardim Miriam, no irmão Samuel. Falei, irmão Samuel, vamos saudar aqui, irmãos, para que todos vejam. Peguei a mão do Samuel, falei a paz de Deus, dei o ósculo nele, eles todos olharam. Agora vocês, eles começaram a se saudar um ao outro. E nós vimos ali a preparação do coração, a irmandade. Começa tudo do zero, ninguém sabe nada. E Deus nos guardou, nos levou em paz, nos trouxe em paz.
e digo para esta querida irmandade: Deus ouviu as vossas orações. Eu soube que todas as viagens a irmandade nos apresentou, está aqui a prova viva que Deus ouviu o vosso clamor, nos levou em paz, nos trouxe em paz, e daquela irmandade vos trago a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Assim eu tenho dito, onde Deus me dá a graça de montar, aqui também, Jardim e Ana está convidada, está convocada a orar por Bangladesh. Quando os irmãos atenderam o culto, quando Deus do céu avante, digam: mandade, vamos orar por Bangladesh. Precisa muito das nossas orações. Mas eu creio que esta irmandade, com a alegria que tem nos apresentado em oração e tem nos recebido aqui, Deus é aquele que vai tomar as providências, porque nós nos sentimos incapazes e somos incapazes, mas o Senhor conosco, Ele operará a sua obra. Assim, por onde tenho passado, trago e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Encerro pedindo as vossas orações, para que Deus me dê fidelidade para cumprir a missão que tem me dado na face dessa terra, até o último suspiro da minha vida. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.